Amado Pai, te damos graças por poder crer que o Senhor está aqui para nos orientar, nos abençoar, nos cânticos, nas orações, na sua palavra. Limpa-nos de todo mal, tire de nós tudo aquilo que é pecado, que é incredulidade, que é o pecado mãe. Queremos ter a fé que remove montanhas, porque estamos no tempo certo desta fé, da palavra falada, que está dentro de cada eleito, de cada filho e filha do Senhor. Nenhum é melhor que o outro, mas temos um sinal acima de todos os sinais. O sinal que foi dado ao seu povo neste tempo final. Enche-nos do Espírito Santo. Faça de nós aquilo que deve ser feito, e o seu nome é glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 17, verso 24. Eu vou prosseguir em alguma coisa do culto de ontem, né? Vamos à leitura. Gênesis 17, verso 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. Vamos agora a esta meditação, enquanto que os sinais, cada tempo houve um sinal. Deus manifestou de uma maneira. Até Caim tinha um sinal. Ele tinha um sinal que alguém que o encontrasse não viesse matá-lo, porque ia ficar pior. E você tem um sinal, e se alguém tocar em você, a pessoa fica pior. Cada um tem um sinal. E a Abraão foi dado o sinal da circuncisão. Ninguém tinha aquele sinal. Nenhum homem em nenhuma nação tinha aquele sinal. Foi dado só para Abraão. Deus quer separar o seu povo, seus filhos. E é por isso que Deus dá um sinal para os seus filhos. Tem um sinal que te separa. Nesta era tem um sinal que te separa. É simples. Se você disser eu creio no profeta de Deus, isso te separa. Os demais talvez não querem nem companheirismo com você. Você aproxima deles e eles correm. Mas você tem um sinal. Este é o sinal do dia. Então Abraão, a ele só, guarde bem, somente a Abraão, ao seu povo, foi dado um sinal. Então ele tinha esse sinal na carne, no físico mesmo. Nós, os gentios, como falávamos ontem, temos esse sinal espiritual. Ele é aplicado de uma forma espiritual para os gentios. Para o judeu não tinha aplicação espiritual. Para o judeu era o sinal no físico mesmo. Eles sofriam aquela intervenção, aquela operação, que é só feita no homem, né? A gente esclarece mais para que o povo saiba o que é isso. O que é circuncisão? É como o homem faz uma operação de fimose. Então é cortando a parte excedente. E era isto. Circuncisão é isto, no natural. E para o espiritual, você sabe, tudo que é da carne, que é normal, Deus deixou para nós usarmos. Tudo que é normal, Deus deixou para nós usarmos. Você pode casar, você pode ter filho, isso é tudo normal. A mulher pode ter, até uma loucura, né? 20 filhos. A gente fala isso hoje, pode ter 20 filhos, é normal diante de Deus. Mas
As demais coisas, aquilo que é da carne, você vai ver que já não é mais normal, aquilo é anormal. Então é o que tem que ser cortado, é o que passa, exatamente a carne que sobrepuja, aquilo tem que ser tirado, tanto do homem como da mulher, hoje entre os gentios, na vida espiritual. E você mesmo sabe o que passa na sua carne. O Espírito Santo te doutrina, o Espírito Santo te limita dentro daquilo que você pode fazer na carne. O Espírito Santo te limita, ele te ensina o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, ele já tem tudo cronometrado, tudo certinho. Então você passou um pouquinho, você viu que foi a carne. O pior de tudo em nós é quando nós estamos agindo na carne e não sabemos que estamos na carne. Então não foi cortado, não foi circuncidado, estamos agindo na carne. Podemos cantar na carne, orar na carne, pregar na carne. Não causa nenhuma edificação em ninguém. Apenas prega, apenas canta, apenas ora. Agora, quando você faz isso no Espírito, há efeito. O Espírito Santo não é algo sem efeito. Quando o Espírito Santo atua, ele causa efeito. Aquilo muda a pessoa percebe. Todos nós percebemos. O profeta mostra, é como uma mulher se engravida, ela percebe que engravidou, o seu costume cessa, ficou grávida. O crente sabe que ele foi circuncidado, seus costumes cessaram, foi cortado, seus costumes cessaram. Bebia, não bebe mais, cachaça e outras coisas que é ofensiva. Isso atrapalha até o caráter do homem. Fumava, isso desonra o corpo, ele não fuma mais, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e não de cigarro, não de nicotina, de tabaco, é templo do Espírito Santo. E quem destrói o seu corpo, a Bíblia diz, Deus o destruirá. Então tem que ser cortado isso, tem que ser cortado. O que excede tem que ser cortado das nossas vidas, amém? Muita coisa que talvez diz, não posso comer isso daqui porque me atrapalha o físico. Se atrapalha, para que comer? Mas se tem fé, por que não comer? É isso aí, por que não comer se tem fé? Agora, se não tem fé, para que comer? Vai comer para ficar doente, vai comer para adoecer, porque sabe que não pode, o organismo não pode com certo alimento, então não coma. Agora, Deus chega e te dá fé. Aí Paulo chega e diz, olha, de tudo que vender no açougue você coma, leva para casa, coma. Você não precisa separar nada, isso é motivo de fé. Mas se não tem fé, deixa aquelas coisas lá. Todas as carnes hoje estão contaminadas, nós vivemos pela graça. Os legumes que são bons eram alimento para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego, para dar mais força para eles, robustez, e fazê-los ficar mais bonitos do que o povo da Babilônia. Hoje não, você entra em legumes, já está cheio de veneno também, está contaminado, os legumes também estão contaminados. A terra toda, você não pode plantar sem jogar veneno, e depois vamos comer aquilo, está ali, está na folha da alface, da couve. Planta a couve, daqui a pouco você vê ela cheia de bichinhos, tem que pulverizá-la. Os crentes precisam entender que ele tem que ser original. O original não precisa de pulverizar. O original. Por que a terra está assim? É porque o homem estragou a terra e agora precisa pulverizar. Por que a igreja está do jeito que está? Precisa de pulverizá-la. É porque o homem estragou a igreja. É a carne, é o que excedeu, não tirou. A doutrina que Deus não pôs, eles colocaram. Então é excedente. É excedente. As pessoas talvez perguntavam para o irmão Branham, as mulheres perguntavam até o jeito de usar o cabelo. O irmão Branham diz, não, isso é com você. Porque o irmão Branham era da escritura, era do original.
do original. Irmão Branham poderia carregar nós mesmos e levar nós assim como um fariseu, mas Deus deu um profeta para nós, entende? E ele só foi aonde podia ir. Aquilo que você pode fazer e que não tem Bíblia para poder ele responder sua pergunta, ele apenas dava uma opinião. Se você quiser minha opinião, é assim, se você quiser. Mas isso está com você. Ele diz: irmã, faça do jeito que agrada o seu marido. Pronto. O profeta sabia atuar. Ele sabia. Hoje não. A igreja, o homem começa a colocar doutrinas na igreja que já não podia nem estar nela. A mulher não cortar o cabelo, gente, isso aí é uma doutrina de 1 Coríntios 11. O cabelo foi dado no lugar de véu. Não tem que tirar isso. Se você tirar isso, você está tirando uma parte da palavra. Da palavra. E não aceitar a palavra é não ser circuncidado. A palavra te circuncida, isto é, a palavra corta você. O que excede nos pensamentos, nas ações, na carne, a palavra corta. Entende? A palavra te dá prazer com Deus. A palavra te dá prazer. Uma reuniãozinha como a nossa, assim, a palavra te dá prazer. Corta aquela carne, tira o que excede. Então é isso que Deus tem feito com sua igreja. Deus tem circuncidado seu povo. Abraão tinha um sinal que mais ninguém tinha nas nações. Vocês têm que saber que nós temos um sinal que ninguém tem nas denominações. Nós temos um sinal. Abraão teve a circuncisão na carne, nós temos a circuncisão espiritual. Isso é Bíblia. A Bíblia, ela cumpre mesmo o homem não querendo. A Bíblia cumpre, porque é Deus que cumpre a Bíblia, não é o homem. O homem pode dizer: isso aqui não vai cumprir. Irmão Branham, eu tenho aqui deixa eu ver, o que o irmão Branham disse. Ele havia anunciado que essa coluna de fogo, que aquela coluna de fogo ia aparecer numa fotografia. O irmão Branham tinha anunciado, mas quando ele disse isso, que algo ia acontecer, tinha gente que não cria. O próprio pastor Davi, como ele trata aqui na mensagem, o Desvelar, 214, então do 213, ele fala assim: pois ela nunca foi tirada, exceto uma vez, porque essa aí foi que Deus permitiu visivelmente diante do povo. Esta vez aí, em 1950, essa coluna de fogo nunca havia sido tirada antes. Lá embaixo no rio ali, em 1933, eles nunca haviam tirado a fotografia dele. Olha para vocês verem que lá em 1933, Deus manifestou, foi um grande sinal sobre o rio Ohio, quando o irmão Branham estava batizando a 17ª pessoa, de umas 500 que ia ser batizada, e quase 4.000 pessoas assistentes. E manifestou, só que não foi permitido tirar. Nós não temos fotografia da coluna de fogo sobre o rio Ohio. E o irmão Branham que está dizendo aqui, ó. Eu já procurei para ver se tinha uma foto dessa, agora eu encontrei aqui, ó. Eles nunca haviam tirado a fotografia dela, nunca havia tirado. Então ele diz aqui: pois ela nunca foi tirada, exceto uma vez, nunca havia sido tirada antes. Lá embaixo no rio ali, eles nunca haviam tirado a fotografia dela, certo? E foi só em 1950 aí que Deus permitiu. Você tem fotografia que depois a coluna de fogo está no ombro do profeta. Tem fotografia que a irmã que levava o gravadorzinho com uma mensagem do profeta, porque ela não é pregadora, mas ela levava o pregador. A mulher não era pregadora, mas carregava um gravador com uma mensagem do profeta, e colocava nas casas onde ia fazer uma visita, e colocava o irmão Branham pregando. E um dia tiraram uma foto, e a coluna de fogo estava em cima do gravador. Agora o irmão Branham disse que foi esta vez foi a permissão de Deus para manifestar para o mundo, foi só esta vez. Ele diz: ele nunca havia tirado a fotografia dela. Eu disse: ele me disse que isto seria feito.
ela faria um chamado, e isto varreria as nações. Esta mensagem da coluna de fogo, ele diz, faria um chamado e varreria as nações. Isto é um sinal, eu quero que os irmãos atentem para isso. Deus nos deu um sinal. O povo de Deus tem um sinal. O sinal para Abraão foi a circuncisão na carne. Escute aqui agora, antes que eu leia ali, Romanos 4, verso 11, 10 e 11. Até antes ele está falando aqui, ó, do 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? A circuncisão era o judeu, a incircuncisão era o gentio. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. A fé de Abraão foi imputada. E recebeu o sinal da circuncisão. Ele recebeu o sinal para selar aquela fé. Você entende? Aí veio a circuncisão, veio depois para selar aquela fé. Que Abraão não esperou a circuncisão para crer, ele creu. A circuncisão veio lá na frente. Ele creu primeiro, ele teve fé primeiro. Você tem que crer primeiro na palavra, crer que Deus é Deus, crer que a mensagem é verdade, e depois você pode ser circuncidado. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Está aqui o que é o Espírito Santo, parágrafo 30. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Eu vou ler isso também. Agora presta atenção. E recebeu o sinal da circuncisão. Aí Abraão recebeu o sinal da circuncisão. E com quantos anos? Com 99 anos. Chega um ponto, mas precisa ainda? Com 99 anos precisa de receber sinal? Com 99 anos o homem ainda recebeu o sinal para ser diferente de todas as nações. E todo macho em Israel, todo macho que saísse daquela descendência de Abraão, teria este sinal, ou seria cortado da congregação. Não podia estar nem dentro da congregação. Não pensa que eles podiam assistir uma reunião, eles ficavam nos átrios, mas não podia estar na congregação se não fosse circuncidado. Tinha que ser circuncidado. Você quer companheirismo com Abraão? Seja circuncidado, seja igual a Abraão. Abraão tinha um sinal na carne, nós temos no espírito. Seja separado. Se você quiser ir no rápido, seja separado. Tenha uma vida separada do mundo, das músicas profanas, hinos profanos, da televisão. Se não se separar, não tem circuncisão. Tem que ser separado. Tem que haver um corte. Até aqui eu posso, daqui para lá é excedente. Cortei o excedente. É isto que tem que estar em nós. Aí São Paulo diz, Romanos 4,11: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. A circuncisão foi o selo daquela justiça de fé, quando estava na incircuncisão. Quer dizer, ele não era circuncidado e ele creu em Deus. Você falou, muito bem, Abraão, você foi circuncidado, antes da circuncisão você já crê em mim, então agora eu vou te dar um sinal, porque você creu, vou te dar um sinal, aí eu te faço diferente de todos os homens, porque a sua fé, eu amo sua fé. Esse tipo de fé, crer em Deus sem tocar, crer em Deus sem ver. Deus falou, você vai ser pai. O homem creu naquilo, deu a vida por aquilo, e ele foi só acabando, morrendo, amortecendo o físico. E os outros perguntavam, Abraão, cadê o menino? Ele diz, vai vir. Abraão era firme. E aí, cadê a vinda de Jesus? Ele vai vir. Ó, irmãos, e por que ele vai vir? Porque depois que os demais, tanta gente no luteranismo, wesleyans, pentecostais, eles não tiveram a circuncisão. A circuncisão vem exatamente para o Abraão selar a fé de justiça em toda a promessa de Deus. Esta circuncisão vem para a noiva.
Os demais não têm que cortar certas coisas, não tem que cortar certas carnalidades. Luterano, wesleyano, pentecostal não tem que cortar certas carnalidades. A circuncisão não foi dada para eles. A circuncisão é dada para um povo especial. Talvez você diz, mas eles são pentecostais, por que fazem desse jeito? É porque eles não foram circuncidados. Eles tiveram uma fé, mas essa fé não teve o selo da justiça. Abraão teve fé, mas a fé de Abraão teve selo. Deus selou aquela fé. Compensa ter um homem igual a Abraão, compensa ter uma fé como esta. Ele diz, você vai ser pai de nações, Abraão. Um tipo de fé desse, você vai ser pai de nações. Então isso daqui é muito gostoso. Para que fosse pai de todos os que creem. Você crê? Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Amém. Você crê mesmo na incircuncisão? Ele que crê. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão. Ele é pai não somente daqueles que são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que vivera na incircuncisão. Ele é pai desse que tem a fé que nem ele teve antes da circuncisão, antes do corte. Ele já era separado, Gênesis 12, ele é separado. Bom, aí Deus pode trabalhar nesse homem, separado, teve uma fé perfeita. Aí depois de tudo quase pronto, o menino não tinha nascido ainda, não, primeiro tem que vir a separação, primeiro tem que vir o sangue para santificar a mim e a você. Aí vem exatamente o período da circuncisão, que é um tipo do Espírito Santo. E aí tem que circuncidar, tirar a carnalidade excessiva dos olhos, da língua, do ouvir, do agir. Tem que tirar aquela carnalidade excessiva. Então Deus reconhece aquela fé que você trabalhou até ali e te dá o último sinal, como falávamos ontem. Te dá o último sinal. Tem um último sinal. Nós não estamos baseados mais num sinal só. Depois da circuncisão, aí nós temos um sinal. Abraão teve o último sinal depois da circuncisão. É isso que nós temos que guardar. Abraão recebeu o último sinal. Tem sinal disso, sinal daquilo. Abraão andou com Deus, Abraão creu em Deus, Abraão foi circuncidado. Mas agora ele teve o último sinal. Aleluia. Eu gosto, estas verdades são tremendas, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, que é Cristo, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vocês estão notando? Porque se os que são da lei são herdeiros, eles logo a fé é vã. O herdeiro não é o que é da lei. Eles estão aí agarrados na lei, até mesmo do Velho Testamento, mas o herdeiro não é o da lei. Quando Deus deu o sinal para Abraão, não foi pela lei. Abraão viveu o período de graça. Abraão é tipo nosso. Você sabe que Abraão é tipo dessa noiva que começou no Pentecoste e está terminando agora. Em tudo Abraão é um tipo dessa noiva que começou no Pentecoste e termina agora. Não tem nada a ver com outras denominações, gente. Deus tem um povo separado que Deus tem dado o sinal para este povo. Amém, amém. Bom, deixa eu prosseguir aqui na mensagem, senão a gente não consegue entregar tudo que temos aqui em leitura. Mas como esta parte eu creio que é muito excelente, quando o irmão Brando disse que ia tirar a foto da coluna de fogo, aquela manifestação que não foi tirada nem sobre o rio Ohio, que foi uma grande manifestação, mas Deus queria que fosse visto pelos ministros
em 1950. Então aqui 214, o desvelar de Deus. E mesmo para o doutor Davis, que disse: você, falando para o irmão Brana, com uma educação escolar elementar, passou para o 7º grau, estará orando por reis e monarcas, e começará um reavivamento que varrerá as nações. Doutor Davis era um homem formado da Igreja Batista. Ele era formado, tão formado que ele desprezou o 7º grau do irmão Brana. Você com 7º grau vai pregar para reis, monarcas, e um avivamento que vai varrer as nações. Aí, se o doutor Davi estivesse vivo hoje, para ele ver como que está o Brasil, como está o mundo com a mensagem do profeta, entende? E exatamente Deus tomou um que não era graduado, não tinha PhD. Irmão Brana não tinha, mas ele tinha o de Deus. Ele não tinha o dos homens, mas tinha o de Deus. Aleluia. Escute aqui. Eu disse, a irmã Brana disse para o doutor Davis, isto é o que ele disse. Viu, doutor Davis? Deus disse que eu vou pregar, e essa coluna de fogo vai manifestar. Vou tirar uma foto dela, e que eu vou ter um avivamento que vai varrer as nações através dessa coluna de fogo. 215, o desvelar de Deus. E isto tem sido feito. Já no tempo do profeta, isto tem sido feito. Vem, isto tem sido feito. Esta é a coisa, esta é que é a coisa. Ele não precisa de nenhuma interpretação. Ele tem feito isto. Vem, ele já o fez. Aquilo interpreta a si mesmo. O cumprimento, por isso, olha, o cumprimento de um sonho interpreta o sonho. O cumprimento de uma visão interpreta a visão. Você não precisa ficar preocupado com o sonho, com a visão. Não, o cumprimento é a interpretação do sonho e da visão. O cumprimento. Se não cumpriu, você diz, a barriga cheia, a barriga vazia, qualquer coisa foi. Menos Deus. Porque quando Deus fala, aquilo cumpre. Acontece. Deus falou com o irmão Brana, aconteceu, ele diz, aquilo interpreta a si mesmo, veio, chamando o seu eleito. Foi interpretado, chamando o eleito. Isso é a coluna de fogo trabalhando. Não é eu, não é você. A glória não é nossa dos pastores, é da coluna de fogo. Aqui foi uma promessa para o profeta que esse ministério da coluna de fogo faria isto. Que era o ministério de Deus no profeta, varreria as nações com um avivamento para o eleito, chamando o seu eleito de todos os caminhos da vida. Chamando os eleitos de todo o caminho da vida. Agora, isso tem sido manifestado. Amém? E eu creio. Você crê? Irmãos, tem muita coisa, mas você sabe que o nosso tempo aqui é limitado. Vamos pegar alguma coisa sempre principal para colocarmos dentro desta mensagem aqui, que faz muito bem. Estas coisas devem alicerçar cada um de nós, os crentes. A última manifestação, o último sinal, você sabe que não adianta você ficar esperando mais sinal. Não tem mais sinal. T.L. Osborne, ele escreveu também uma parte, ficou dentro da mensagem do profeta. Ele diz, você espera mais algum sinal? Não acontecerá. O último sinal foi dado-nos através do irmão Brana. T.L. Osborne é um evangelista pentecostal. Ele mesmo diz, o último sinal. Você espera mais algum sinal? Ele diz, não haverá. Não haverá. Irmãos, se alguém espera mais alguma coisa, não haverá. Isso está na noiva. Não tem mais nenhum sinal que te atrai, senão a palavra cumprida. A palavra que já foi revelada, e o cumprimento desta palavra te atrai, interpreta a própria palavra. Isso te atrai, te cativa. O mundo não. Por que essa mensagem não cativa o mundo? Ela não é do mundo. Ela não foi enviada para o mundo. Ela foi enviada para o Abraão. Ela foi enviada para quem Deus deu a circuncisão e mostrou o último sinal.
Aleluia. Este sinal da circuncisão era para separá-los, o que é o Espírito Santo, 30, parte B do parágrafo. Este sinal da circuncisão era para separá-los de todos os demais povos. Nós não temos que ser igual, nós não temos que parecer batista, metodista, assembleiano, pentecostal. Nós não temos que parecer com eles. Nós não temos que parecer, são todos bons. Nós não temos, nós temos um sinal. Deus deu um sinal para Abraão, e não tinha ninguém que tinha aquele sinal nem igual nas nações. Procura uma nação, procura outra. Olha, Israel passou por tantas nações, chegou no Egito, mas não tinha um povo igual a Israel. E sabe o que era aquilo? Era um sinal só na carne, gente. Era um sinal na carne, já separava Israel das demais nações com um sinal na carne. Você pensa bem o que Deus pode fazer quando Ele te dá esse sinal no espírito, no espiritual. Te separa de todas as igrejas, te separa de todas as nações. Você é um povo especial, Deus diz, zeloso e de boas obras. Povo especial, zeloso de boas obras, era Israel, mas Israel perdeu essa chance no Calvário, rejeitando a Cristo, para que fosse aberto para nós o privilégio de sermos chamado povo, quando não éramos povo, gente. Sabe o que é gentil? Gente, é gente. Sabe o que é povo? Israel, povo de Deus. Sabe o que é os gentios? Gente, gente. Oh, Deus pega agora o seu próprio povo em Israel, manifesta para eles o Messias, o último sinal. O último sinal, a última manifestação de Deus para Israel, para fechar a porta. A última manifestação, Deus se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo. O último sinal para os judeus. E os judeus tiveram a porta fechada, porque olharam e diz: ele tem Beelzebul. Não, judeus, você tinha que ter revelação para dizer: ele é o Espírito Santo encarnado. Mas os judeus não puderam ver isso. Isso era sinal, que o último sinal que Deus dava para Israel, e eles rejeitavam a porta, fechava para Israel. E Deus abriu uma porta para nós. Aleluia! Deus abriu uma porta. O Calvário é nosso. O Calvário não foi para os judeus porque eles rejeitaram, mas o Calvário é nosso. Você pode chegar ao Calvário. Quem chega ao Calvário vai para a sepultura. Quem chega à sepultura sai dela, porque Jesus saiu também. E quem sai da sepultura não fica apenas na terra, é assunto aos céus, porque Jesus foi em Atos capítulo 1. Ele subiu. Levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Perguntava a voz lá de dentro. A comitiva de fora, Abraão e os demais, e o Messias subindo. Eles diziam: é o Rei da Glória, é o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. A porta foi escancarando. É o Senhor, ele ressuscitou, está chegando outra vez no céu, está subindo com o seu povo. Levantai-vos, ó portas, portais eternos. Mas o último sinal, você não espere mais. Israel não teve nada mais senão destruição depois que rejeitou o Calvário. O Messias, a última manifestação, o último sinal de Deus para Israel foi a manifestação messiânica, Deus feito carne. Eu poderia levar vocês aqui na mensagem obra-prima, nem pus ela aqui, está aqui, a obra-prima, para te mostrar isso tudo. Talvez não dá tempo de eu ler, mas você lê do 170 em diante, 170 ao 173, já dá para você entender. Ele diz: é o mesmo ministério, o primeiro ministério e o último ministério é o mesmo, é alfa e ômega. O primeiro ministério é Cristo, o Messias. Para a igreja, o último ministério é Cristo, o Messias, no profeta da era.
É o último sinal. Não tem mais sinal. Você está esperando sinal? Diz T.L. Osborne, não haverá mais. Então vou dizer para você, baseado no que eu creio na mensagem, não haverá mais sinal. Não haverá. O maior sinal já teve na terra. Depois que Deus manifestou este sinal de Elohim, o Isaac nasceu. O Isaac nasceu depois que Deus manifestou este sinal. E depois que Deus manifestou esse sinal nos dias do irmão Brana, agora é hora do Isaac nascer. Cristo vira a igreja. E a igreja, como Sara, ela muitas vezes fica meio assim, duvida. Sara olhou e diz, mas eu não ri. Ela riu da promessa. Ela riu porque ela viu que ela é impossibilitada. Você riu também, eu ri também. Sou impossibilitado, mas Deus não pode nem destruir-nos, porque nós estamos em Cristo. Estamos na mensagem do dia. Sara estava em Abraão. Abraão era a mensagem do dia. E Sara estava nele. Você tem que saber que você está na mensagem do dia. Abraão estava com a mensagem lá debaixo do carvalho. Elohim comendo, bebendo. Dentro da casa? Não, fora. Nesse tempo, Elohim, Jesus está fora da igreja, gente. Eis que estou à porta e bato. O Abraão saiu da tenda, encontrou com o Elohim ali debaixo do carvalho. Abraão saiu da tenda. Depois era Sara que tinha que ouvir as palavras e sair da tenda. Como Abraão, porque Deus manifestou lá fora, porque Deus estava debaixo do carvalho. Tem algo a ver com isso aí. Porque ele foi lá e não dentro da tenda. Ele veio nos tirar fora da tenda. Ele está nos tirando cada dia. Tem algo a ver. A melhor recepção, irmão, é dentro de casa. A melhor recepção é dentro de casa. Mas Deus não foi recebido por Abraão assim. Porque tem coisa que não é feita perto da mulher, perto da igreja. É depois que Deus manifesta para aquele homem, que aquele homem conta para a esposa. Depois que Deus manifestou para Abraão, que ele ia contar para Sara. Mas antes de Abraão contar para Sara, o Elohim falou para Abraão com as costas viradas para a tenda. Perguntou para Abraão, eu falei para você que você vai ter um filho. A Sara riu. Sara estava atrás da tenda. E o Elohim sabia o que passava dentro de Sara. Sara não riu com os lábios, ela riu lá dentro. E o Espírito Santo conhece o que está dentro. Por isso ele manifestou ali, mas não deixou de proteger a Sara, que também aponta para a igreja. Deus tem te protegido, nos protegido com esta mensagem de Elohim. Entende? William Branham não é Elohim, mas a mensagem é. É como William Branham não é Jesus Cristo, mas a mensagem é. William Branham não é Deus, mas a mensagem é. Deus tem que usar sempre uma carne. Este é o último sinal. O último sinal. A obra-prima 170. A palavra tem se tornado carne. Exatamente como ele prometeu em São Lucas 17, Malaquias 4. A palavra tem se tornado carne. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca, Lutero, Wesley e Pentecostais, está agora reunida na semente, no grão, a noiva, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último o primeiro. A semente que chegou passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente, a palavra, passou pelo processo da justificação com Lutero, santificação com Wesley, restauração de dons com os pentecostais, mas agora é hora da semente, outra vez. Os pentecostais são casca, agora é hora da semente. E se você é semente, você crerá no profeta de Deus. Você não idolatra um homem, você crerá no que Deus manda. Aquele que vos recebe, disse Jesus, a mim me recebe. Você não quer receber nem Pedro, que está escrito na Bíblia, quanto mais William Branham, que não tem nome William Branham na Bíblia.
Nem Pedro, os crentes, não querem aceitar da Bíblia. E Jesus diz: aquele que vos recebe, a mim me recebe. E o povo em Jerusalém recebeu a Pedro, foi batizado em nome de Jesus Cristo. Eles estavam recebendo Jesus, porque Pedro sabia quem era Jesus Cristo. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali, voltou. Aí ele diz assim, 172: o alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Como é bom se as pessoas pudessem entender isso, gente. Ele nunca disse nada sobre o meio. Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Olha os dois sinais aí. Um sinal para o judeu, fechando a porta para eles, e o último, o sinal para os gentios, fechando a porta. Eu sou o primeiro e o último. Vocês estão entendendo? É Jesus que é o primeiro e o último. Ele é o primeiro, ele mesmo. Ele é o último, ele mesmo no homem. É isso, eu sou o primeiro e o último. Ele não falou nada dos ministérios de Lutero, de Wesley, de Pentecoste, porque o irmão Branham diz: ele não falou, não disse nada do meio. Do meio. Por quê? Porque o meio é caniço. Você planta uma semente, você tem um caniço, e vai crescendo, crescendo, você tem folhas, vai crescendo, você tem flores, vai crescendo, você tem casca. Mas depois dentro da casca está o grão. O grão que foi semeado é o grão que é colhido. Por isso ele diz: eu sou o primeiro e o último. A mensagem correta é a de Cristo, e a mensagem correta é Cristo em William Branham. É Cristo em mim, Cristo em você agora. Este é o sinal. O mundo passa por lá, e como o mundo chamou a semente original, Cristo de Beelzebu, eu esperaria que este mundo de hoje me chamaria diferente. Jesus disse: com o venho, que o lenho verde, eles fazem isto, o que será do seco? Que é eu e você. Com o lenho verde eles pegaram, mataram. O que eles farão com o seco? Olha as eras das trevas aí, tudo vem aí, a parte seca. E Roma só fazendo o que ela podia para poder acabar com esse povo. Mas esse povo é circuncidado. Esse povo tem um sinal. Cada um tinha o sinal do dia, mas nós temos o último sinal. Oh, meus irmãos, Lutero teve um sinal, Wesley teve um sinal, Pentecostais tiveram um sinal, mas nós temos o último sinal. Nós não somos caniço, nós não somos folhas, nós não somos flores, nós não somos casca como os pentecostais, somos a semente. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11, Malaquias 4:5. Essa é a palavra do dia que vivemos. Escute para mim, creio que eu estou encerrando, não dá muito tempo. O primeiro ministério: eu sou alfa e ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou alfa e ômega, o primeiro e o último. Ele é semente. Ele não pode dizer eu sou caniço. Ele não pode dizer eu sou palha. Jesus não. Ele diz: não, eu sou a semente que planta e a semente que é colhida. Jesus vai colher a semente agora. Mas ele vai levar luterano, wesleyano, pentecostais para o céu. Não, ele vai levar a semente. Todo caniço vai para o fogo. Olha, não adianta, tem hora que a mensagem é dura, mas não adianta pensar diferente. O que você leva para dentro de casa? Você leva o pé de arroz ou leva a semente do arroz? Está levando arroz, ou um pé de arroz para pôr dentro da lata. Minha mulher vai fazer almoço, então precisa de um pé de arroz. Não. Com pé de arroz ninguém faz almoço. Você tem que deixar aquele pé, aquele caniço lá. Aí você pega o arroz e leva para casa. Passa na máquina os processos, né? Limpa, leva para casa. E se não limpar ele bem, fica melhor ainda para a saúde. Que aí se torna um integral. Aí está melhor para a saúde ainda. E esse é o alimento que Deus tem para o seu povo. Deus não tem esse alimento que tirou a proteína dele. Não, Deus não é esse arroz branco, não. Se você quiser saber o correto, Deus é o integral. É aquilo, ele é o todo. Só tirou a casca pentecostal, aí ficou Deus. Tirou a casca pentecostal de nós, aí ficou a mensagem do profeta. Enquanto tiver casca, casca só serve para proteger o grão. Depois que o grão secou, o grão diz assim: casca, vê se me deixa.
Então eu vou te levar lá para a máquina para limpar o arroz. Mas que coisa boa, você vai sair de cima de mim. Larga de seu mandato sobre mim, larga de seu domínio sobre mim. Casca, porque agora eu já me despreguei do denominacionalismo. Agora é semente, agora é hora de semente. Cada eleito tem que saber, é a semente. Amém? Aleluia. Isso é bom, não é, irmãos? Olha, o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Não são iguais, não. São o mesmo. Vai no sentido da palavra. 173, obra-prima. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O ministério de Cristo e o ministério do Elias, o mesmo. É isso aqui. A primeira mensagem, a última mensagem são a mesma, a primeira e a última. Eu sou alfa, eu sou ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite. Guarda isso, irmãos. Isso é toda a verdade que se precisa para esse tempo. Haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite. O dia que não será chamado dia nem noite, Lutero, Wesley, pentecostais não sabia o que era, nem dia nem noite, aquela coisa turva. Mas no entardecer haverá luz. Agora não é tempo apenas de dia turvo, mas no entardecer haverá luz. Passamos pelos dias turvos, e a última manifestação do dia turvo foi quando o irmão Branham teve a revelação das 7 eras da igreja, que ele desenhou as 7 eras da igreja lá. Ele desenhou as 7 eras da igreja, só tinha uma fagulha de luz na era de Laodiceia. Aquela fagulha de luz é a noiva. O restante tudo é denominacionalismo, trindade, aquela bola preta lá, tudo aquilo lá, aquela bola representa a lua, mas a lua está no eclipse total. A noiva já saiu de lá, a noiva saiu de Laodiceia. O último sinal para a igreja é este, o último sinal, alfa e ômega. Isto é o primeiro e último. Oh, meus irmãos, poderíamos ficar nisto horas. Aleluia. Encerrando, glória a Deus. São coisas muito boas. Eu tenho que ler o que eu li ontem, terminando aqui também. E qual foi o último sinal que eles tiveram antes que regressasse esse filho prometido, pelo qual esperavam todos esses anos? Estava Deus de pé na forma de um homem e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Sara, sendo a igreja, representando a igreja, discerne os pensamentos que estão na igreja, que se encontrava detrás dele. E isto certo, imediatamente depois disso, ela se transformou outra vez em uma jovem, e ele num jovem. E Isaac foi trazido à cena, o filho prometido. Depois da manifestação do irmão Branham, que era Deus no irmão Branham, irmãos, essa é a manifestação do Elohim. Deus pegou e fez 3 corpos. O profeta mostra isso. Ele fez um corpo e soprou naquele corpo e diz: entra aí, Miguel. Fez outro corpo, soprou naquele corpo e diz: entra aí, Gabriel. Aí ele fez outro corpo e não soprou mais, ele entrou. Ele entrou naquele corpo e veio e falou com Abraão. Era o Senhor falando com Abraão. Eram 2 pessoas, 2 anjos descendo para Sodoma, mas era o Senhor falando com Abraão. Irmãos, 2 anjos desceram para Sodoma, para as denominações. Billy Graham e Oral Roberts são anjos de Deus. Mas o que os anjos de Deus fizeram em Sodoma? Cegaram os sodomitas que estavam em volta da casa. Essas mensagens de Billy Graham e Oral Roberts são muito boas, mas elas te cegam para a mensagem. Estão tudo cegos, sodomitas fica tudo cego. Tudo cego. Que hora terrível, a hora que se vive. Mas aonde é que estava Elohim? Elohim não desceu lá, não. Elohim não perdeu tempo de... eu vou lá em Sodoma salvar Sodoma. Não, Elohim não tinha nada em Sodoma, não. Fala, vocês 2 vão lá, vocês são anjos. Então aqueles que têm que sair lá, vai sair pela grande tribulação. Eles vão sair assim, através dos 2 anjos, tá? Mas eu vou ficar com Abraão aqui na montanha. Eu vou ficar. E Abraão orou com Elohim ali. E Elohim falou: Abraão, eu vou destruir Sodoma. Senhor, mas se tiver 50 justos, eu não destruo. 45, eu não destruo. 40, Senhor, eu não destruo. 35, Senhor. E ele mesmo foi achando que estava enchendo Deus. Ele falou: Senhor, eu me atrevo mais uma. Se tiver 30, Senhor,
20. Senhor, se tiver 15, Deus diz: eu não destruo por amor dos 15. Ele pensou bem, disse: lá deve não ter 15 dentro da família do meu sobrinho Ló, dentro da denominação, dentro do sistema organizado do dia, deve não ter 15. O Senhor, se tiver 10, Deus diz: eu não destruirei Sodoma por causa dos 10. Não tinha 10 e Deus meteu fogo, porque não tinha 10. E a oração do Abraão é assim, a oração da noiva, você tem que saber, a nossa oração é assim: Senhor, mas se tiver lá 50, se tiver 10, se tiver, eu não destruo. Mas como não vai existir mesmo, Deus vai tirar só aquele grupo na grande tribulação e depois vem a batalha do Armagedon. Mas a noiva está fora já. A noiva já está com Abraão, ela já saiu, ela está representada em Abraão, ela já saiu, nunca foi a Sodoma. Ela não ia lá em Sodoma fazer as coisas, não. Abraão totalmente diferente. E é isso que nós temos que ver. Quando ele passou por Sodoma e foi naqueles reis, foi para livrar Ló. Mas nunca Ló passou por lá de Abraão, que não tinha jeito. Você quer que as denominações aceitem essa mensagem? Os ungidos dos últimos dias, diz assim o profeta: é assim diz o Senhor, eles não receberão. Você quer que Ló se humilhe para Abraão e vá lá estar com Abraão? É assim diz o Senhor. Ló é Ló, Abraão é Abraão. Deus falou: separai-vos. Separa Abraão, porque eu tenho um trabalho para você. Separa a igreja, porque Deus tem um trabalho para você. Abraão, tipo da igreja, noiva de Cristo, ela está separada. Então Deus tem um trabalho para mim e para você. Amém? Bom, eu não vai dar tempo, mas eu queria mostrar este último sinal. Último sinal. Não, vamos ficar de pé. Eu creio, parágrafo 195, perguntas e respostas número 1. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Presta atenção no que eu estou lendo aqui, presta atenção. Diga: eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Isso daqui era a manifestação de Deus no profeta. Eu creio que vocês, a igreja, estão vendo a última coisa, o último sinal que sucederá à igreja antes do rapto. Não tem mais sinal. Nós aguardamos agora a ressurreição e rapto. Ressurreição e rapto. O último sinal era Elohim falando com Abraão. O último sinal era este de Deus no irmão Brana falando conosco. É assim diz o Senhor. É a Bíblia Sagrada cumprindo para o eleito. É exatamente isso. Eu creio. E você? Nós cremos. Não tem mais nada para acontecer com a noiva, senão ela agora estar imbuída deste último sinal. O que é? Primeiro, separar. Gênesis 12. Sai da tua terra, separa-te. E depois? Depois temos mais coisas para você, porque eu vou dizer que eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Recompensa para Abraão. Mas o que? Agora você vai receber o sinal da circuncisão. Sinal da circuncisão. Então você recebeu também. Circuncisão. Já te cortou a carne excedente. Por isso que só ter pentecostalismo não é o suficiente. Depois da circuncisão, Deus veio em carne e falou com Abraão. Depois dos pentecostais, Deus veio em carne e falou conosco. Num homem chamado William Branham. Entende? Por que não com os pentecostais? Porque eles apenas começaram com a circuncisão, hoje já não estão cortando nada de carne mais. Os próprios pentecostais hoje estão mundanizando, e nós mesmos temos que tomar cuidado para cada um de nós não mundanizarmos como eles mundanizaram. Porque nós temos um sinal além do pentecostalismo, que foi circuncisão. Nós temos um sinal, Deus em carne, a palavra feito carne, que é a palavra do dia, Malaquias, feito carne para nós hoje. Apocalipse 10:7, feito carne para nós hoje. São João 14:12, feito carne para nós hoje. São Lucas 17:26 a 30, feito carne para nós hoje.
O profeta diz tudo isso nessas mensagens. É só ler, gente. Leia a obra-prima, União Invisível da Noiva. Deus é o próprio intérprete de sua palavra. Leia essas mensagens. Você crerá em tudo que eu estou pregando com a maior facilidade. Creia. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, estas verdades para o dia em que vivemos. Estamos agradecidos por ter esta palavra no nosso meio, na nossa vida. E eu não vivi naquele dia que o Senhor manifestou no irmão Brana, mas eu te dou graça por ter estar vivendo hoje, Senhor, vivendo hoje com a manifestação da mensagem em mim. Porque como não era apenas o homem, William Brana, era Deus nele, então agora tudo bem, o homem partiu, está com o Senhor, mas a mensagem é Deus, a mensagem está em nós, está vivendo em nós. Essa coluna de fogo está dentro de cada eleito, de cada filha e filho de Deus. Senhor, dai luz para o seu povo cada dia mais, porque o mundo denominacional não pode ver essas coisas, mas nós dentro da mensagem precisamos vê-las. Precisamos observar essas coisas, a sua manifestação nesse dia final, o último sinal para a igreja antes do rapto. É Deus manifestado no irmão Brana. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor está manifestando agora através de nós. Amém, amém. Pode assentar, irmãos. Estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vão. Eles não desesperam, confiantes esperam, pois o Deus das montanhas lhe estende suas mãos. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim, quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Se você quiser ser uma pessoa alegre, receba a mensagem do dia. Eu, para mim, não tenho alegria maior que esta. Eis o povo chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas É o nosso Deus. é um Deus de perdão. Aleluia. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim, Levante a sua mão. Esse Deus é tão bom. quando tudo Aleluia. parecia perdido, Ele te salvou. enxugou minhas lágrimas, Ele te tirou das coisas do mundo. fez em mim maravilha. Ele te circuncidou. Esse Deus. Este Deus Aleluia. me encheu de alegria. Aleluia. Obrigado, Senhor. Este Deus Graças. me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos cheios desta alegria divina, da palavra revelada para este dia final. Obrigado por estas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Aceita a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe.